existe um espírito de cegueira espiritual e de surdez espiritual. E esse espírito faz com que as pessoas ouçam, mas não entendam o que de fato Deus está querendo falar. Mas também as pessoas ficam cegas espiritualmente ao ponto de não poderem enxergar e ver as bênçãos de Deus, como também não conseguem discernir o mal. O mal está na frente e como se nada estivesse acontecendo. Por quê? Porque essas pessoas entraram numa manifestação maligna, logicamente enviada por Deus, de um espírito chamado de estupor. Esse espírito de estupor que Paulo fala precisa ser analisado porque hoje parece que está entrando também na igreja do Senhor. Em hebraico nós encontramos essa palavra que é tardemá, essa insensibilidade ao ponto de estar adormecido e não conseguir enxergar. Essa é a palavra em hebraico. Tardemá, estupor. Talvez essa palavra não é conhecida, é mais conhecida na minha língua em espanhol, na tradução francesa também está, em inglês está a palavra slumber. E algumas traduções em português a colocam como espírito entorpecido, entorpecimento, entorpecimento. Anote aí como está na sua versão, na sua Bíblia. Estupor, slumber em inglês, entorpecimento. Em francês também está estupor, como está em espanhol. Essa palavra existe em português. Estupor é alguém que está num transe ao ponto de estar inconsciente, adormecido, atordoado, ao ponto de escutar, mas não está entendendo o que está se falando ao mesmo tempo. Essa pessoa pode estar não vendo, embora coisas podem estar na frente dela. Logicamente, um estádio biológico, mas Paulo está dizendo aqui em Romanos 11:8. Leia lá, Romanos 11:8. E ele vai citar duas passagens muito sérias. Uma delas é Isaías 29, e a outra é o Salmo 69. Olha o que diz aqui Paulo em Romanos 11:8. Como está escrito, ele já está citando as Escrituras. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, diz aqui na minha versão. Estupor, como dizem outras versões. Olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi aqui está se referindo ao escrito de Davi, especificamente o Salmo 69, diz: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Gente, isso aqui é muito sério. Nós sabemos que Paulo está falando do contexto de Israel. Você pode analisar bem a passagem, toda a passagem ali está se tratando da questão de lei e graça. E ele está afirmando que Israel até hoje está embaixo de um espírito onde ele pode até compreender muita coisa, mas está cego e não consegue enxergar, está surdo e não consegue ouvir, não tendo esse discernimento espiritual, estando cauterizado ao ponto de ver realidades espirituais tão profundas e não compreender. Só que eu quero afirmar, esse espírito está entrando na igreja, na própria doutrina. Nós vamos ver como tem gente que está com esse espírito de estupor, com esse espírito de entordecimento, está atordoado ao ponto de não poder escutar. Essa insensibilidade espiritual. Pessoas que, olha, nós vemos isso hoje em dia, e gente que se diz cristã, não tem, parece, mais consciência para discernir entre o bem e o mal. Eu vejo pessoas que na sua frente às vezes está o pecado e elas não conseguem enxergar. Meu Deus, nós ensinamos, passamos o que é sã doutrina e as pessoas escutam, recebem essa doutrina e depois caem em laços. Parece que nunca foram advertidos, ou seja, são
surdos e cegos ao ponto de não enxergarem tanto as bênçãos de Deus, as coisas maravilhosas, porque a gente parece que nunca vai enxergar as maravilhosas bênçãos e nunca vai discernir e enxergar a gratuidade, o poder glorioso desse evangelho do reino. Assim como também há pessoas que vão ficar na igreja cantando, escutando palavras e nunca vão processar esse ouvir espiritualmente para compreender aquilo que Deus está querendo e demandando do seu povo. As pessoas me perguntam sempre, isso aqui é pecado, isso aqui pode? Toda vez quando eu começo a ver esse questionamento, pastor, pode isso, pode aquilo? São pessoas que não têm mais discernimento espiritual. Algum tempo atrás alguém me perguntou, pastor, fala a real, é pecado ir no cinema? Eu falei, olha, depende do que você vai assistir. Depende do que você vai assistir. Agora, preste atenção, eu vou lhe falar, 99% dos filmes que estão se passando, não só no cinema, mas na internet, em qualquer lugar, hoje, ainda a gente assistir algo mais clássico, mas olha, posso falar, 99% você vai ver matança, derramamento de sangue, e isso é proibido segundo a palavra do Senhor. Você vai ver adultério, você vai ver orgias sexuais, beijos e transas de pessoas que estão atuando, porém, coisas ilícitas, como fornicação e adultério, ou sexo, entre aspas, livre, que não tem nada de livre. Você vai ver pessoas usando drogas, você vai ver vingança. E esse enredo, normalmente, vai entrando no cotidiano. Eu vou dentro de casa, já a televisão está ligada, e essas cenas de violência, de matança, queridos, estão assim, sendo semeadas de uma forma muito poderosa, assim, sem disfarce algum, não é nem subliminar, porque existem mensagens subliminares, de uma forma explícita. E o problema é que a gente vai se adequando a isso e a gente não discerne mais que isso é errado. Não discerne mais que isso é errado. E nós precisamos zelar com isso, por quê? Porque isso vai entrando na nossa mente, vai entrando e vai cauterizando a nossa vida, a nossa mente e a nossa vida espiritual. E depois parece que não sabemos discernir o que é errado e o que não é. Nós vemos uma cena de matança, de alguém atirando, de alguém estuprando, de alguém adulterando, fazendo coisas horrorosas e achamos normal. Fora isso, gente que se dedica a assistir filmes de necromancia, filmes de terror, coisas assim que qualquer pessoa, numa sã consciência, se arrepiaria, mas hoje em dia as pessoas parecem que não se arrepiam mais, não tem mais medo, não tem mais sensibilidade para sentir um peso na consciência. Estou falando no dia a dia, no cotidiano. Isso tem entrado dentro da igreja, onde as pessoas não querem saber mais. Vem tanta coisa e tanta coisa nos é apresentada para nós, queridos. Não estou dizendo que eu estou fora de uma ação mundana que quer nos atingir. Sim, estamos nessa ação. Todos estamos sofrendo. Porém, precisamos tomar algumas determinações, porque o Espírito de Deus é zeloso, o Espírito de Deus trabalha em nós, o Espírito de Deus nos constrange, o Espírito de Deus nos corrige, o Espírito de Deus nos guia a toda a verdade e toda a justiça, e nós precisamos tomar uma determinação e falar, não, isso não me convém. Isso não é de Deus, isso não me edifica, isso não faz parte mais da minha vida espiritual. Chega uma altura que eu preciso tomar uma determinação na minha vida, isso não serve mais para mim. Acabou. E terminou. Então, primeiro começa nos olhos, o olhar, ain, em hebraico, olhos. Os olhos são olhos, são cegados. Os olhos e também os ouvidos. Essas duas áreas, nos sentidos que nós temos, que são 5, começa a atuar espiritualmente, e essa simbologia de olhar e ouvir começam a ser bloqueados. Justamente, olhar e ouvir, que são assim, fundamentais para que nós tenhamos a verdadeira revelação. Toda pessoa que tem visão de Deus, toda pessoa que tem o poder de ouvir, estará inserido pelo menos em 2 demandas para o povo de Deus, para aquele que se diz santo cristão. Primeiro, é a percepção do bem e mal. Os olhos, vou colocar aqui bem e mal.
a percepção do bem e o mal. Saiba discernir entre bem e mal. Isso é a visão, saber enxergar. Porque hoje em dia o mal está dentro de tantas igrejas e no contexto evangélico até parece que isso é algo normal. É algo normal. Mas não, o mal sempre vai ser mal. E ouvidos é, além de ouvir, é entender e obedecer. Shema Israel, o Shema Israel é obedecer. Ouvir isso é entender o que Deus está falando e obedecer aqui é discernir entre bem e mal. Já pensou quanto o inimigo da nossa vida vai ganhar em território se a igreja começa a não discernir entre bem e mal? Você pode ver nas 7 igrejas da Ásia, aqueles 7 perfis de igreja que estão em Apocalipse, onde João tem a revelação para os 7 anjos da igreja, você vai ver muitas igrejas que estão com esse problema, não sabiam discernir entre bem e mal. Havia uma igreja chamada Tiatira, onde o espírito de Jezabel, a própria Jezabel, estava lá atuando e estava tudo maravilhas e até profetizando, e havia coisas malignas, até de ordem sexual dentro da igreja. Espera aí, o que está acontecendo? Era a igreja do Senhor? Pois é, Tiatira. Você vai ver cegueira espiritual para não discernir. O próprio anjo da igreja de Laodiceia, que tinha tudo, era uma igreja rica, porém estava morna, estava tão morna que é chamada de cega. Tu és um pobre, cego, miserável, nu, porque não tinha discernimento espiritual. Assim também, quem não entende e não obedece, quem não está acatando as ordenanças do Senhor. Parece que estamos vivendo nessa geração onde muita gente talvez não quer mais enxergar e não quer mais ouvir. E por essa teimosia, Deus lhes dá um espírito. Por que Deus faz isso? Porque Deus os entrega a seu bel prazer. Deus, escute bem, Deus entrega alguém que teima por se sujar, teima por fazer o que é errado, teima e persiste em transgredir a palavra de Deus. Tem uma hora que Deus os entrega para endurecer o seu coração. Todas as pessoas que persistem, querem pecar, desejam o mal, querem estar longe de Deus, não querem saber mais de santificação, não querem saber mais de sã doutrina, Deus os entregará e chegará esse tempo a um ápice onde você vai ter que ser ou não ser, porque Deus vai separar quem de fato é ou não é. Todos nós estamos clamando para que Deus guarde essa nação, para que Deus guarde o Brasil, beleza, mas eu te digo, se vier uma perseguição, o que vai acontecer nessa igreja? A igreja vai ser purificada. Te garanto que a igreja vai ser lavada, vai ser limpa, vai ser santificada. E os que de fato são cristãos, vão prevalecer. Aqueles que têm compromisso com a santidade, aqueles que estão buscando a glória e a virtude do seu querer e da sua boa, perfeita e agradável vontade que vem através da sua palavra. Queridos, nós precisamos entender isso. Tá bom? Paulo está dizendo aqui, como está escrito em Isaías 29:10. Isaías 29:10 fala claramente. Vamos ver em Isaías 29:10 o que está escrito especificamente. E aí nós vamos ver por que Paulo está citando isso. Isaías 29:10 diz aqui: porque o Senhor derramou sobre vós o espírito, aqui está em hebraico, de tardemá. Tardemá, derramou esse tardemá, essa cauterização, esse sono profundo. Em hebraico está escrito originalmente tardemá. E fechou os vossos olhos. Persisto, Deus não tem vontade nisso. Não é a vontade do Senhor. Mas Deus permite isso em gente rebelde que não quer se converter. Que são os... Diz assim, fechou os vossos olhos, que são os profetas. E vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Olha só, está dizendo que fechou os vossos olhos. Que aí está a ação de ver, de enxergar profeticamente. E diz aqui no 11, toda visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, lê isso, peço-te. E ele responde, não posso, porque está selado. Ou seja, a pessoa não tem mais acesso a coisas sobrenaturais. Também Paulo cita aqui, em Romanos 11, o que escreveu Davi no Salmo
Salmo 69. Vamos ver o que está escrito no Salmo 69, especificamente no versículo 22 e 23. Olha o que diz aqui no Salmo 69, diz assim: Sua mesa torne-se-lhes diante deles em laço. A mesa vai se tornar em laço. Vou explicar o porquê da mesa aqui citado. E a prosperidade em armadilha. Obscureçam-se-lhes os olhos para que não o vejam. E faze que sempre lhes vacile o dorso. Olha a ação desta manifestação que é permissiva de Deus, onde diz aqui, e o próprio Paulo em Romanos está citando isso, diz, a sua mesa se tornará em laço. A mesa, por que mesa? Shulchan em hebraico. Vê se dá para ver aqui. Shulchan. Sabe o que significa shulchan? Na sua etimologia, logicamente é mesa, mas shulchan significa o lugar de comunhão, de vitória, de honra. A mesa é algo sagradíssimo. Eu teria que fazer um estudo só da mesa, mas porque o salmista, que é o próprio Davi no Salmo 23, ele fala: preparas uma mesa diante dos meus inimigos. Por que uma mesa? Porque no lugar santo estava a menorá, estava o altar do incenso, mas havia uma mesa, que todo Shabat era trocado o pão. Diante do Shabat era feito esse pão. Olha que incrível. Era trocado ali no Shabat, eram 12 pães e os sacerdotes comiam o pão da semana passada. Uma semana inteira ficava esse pão. E os sacerdotes comiam esse pão e colocavam um pão novo. E há algo simbólico muito grande nisso aí. Eu vou fazer um estudo só do tabernáculo. Só que esse pão não envelhecia, esse pão não ficava bolorento, esse pão não ficava com gosto de velho. Havia um milagre ali na mesa, porque um lugar de comunhão espiritual, de ligação espiritual. A mesa ali simbolizava a comunhão com Deus, com o seu povo, e ao mesmo tempo a honra que o povo dava ao seu Deus na mesa, e o lugar de vitória que Deus dava. Então a mesa tinha pelo menos 3 coisas: comunhão, honra e vitória. Comunhão, honra e vitória. Por isso o próprio Davi disse: preparas uma mesa. Ali vai ser o lugar da minha honra, da minha vitória. Quando alguém era sentado na mesa, quando Mefibosete foi trazido para se assentar na mesa do rei, isso é, pelo menos, comunhão, honra e vitória. E aqui diz que quem é teimoso, que não se arrepende e persiste no mal, vai ser cegado os seus olhos, fechado os seus ouvidos, e diz que a sua mesa vai se tornar lugar de desonra, um lugar maligno, não vai ser um lugar mais de bênção. Aqui Paulo está salientando isso, aqui no versículo 9 diz assim: e diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço, armadilha e tropeço, punição, e aí vão se escurecer os olhos. Olha que coisa maligna. E hoje em dia há muita gente que não tem mais comunhão com Deus, não tem mais a honra a Deus, não tem mais vitória. Hoje tem muita gente desejando vitória, desejando portas abertas, desejando maravilha, desejando cura, e diz: meu Deus, por que a minha vitória não chegou? Mas falta honra a Deus, a honra às coisas santas, a honra a coisas que são sagradas, e ao mesmo tempo a comunhão com Deus, uma ligação plena, ao ponto de eu não precisar ficar perguntando: isso é pecado? Isso pode? Isso não pode? Para com isso. Tenha individualidade com Deus. Tenha uma vida íntima com Deus, e Ele te guiará. Deixe o Espírito Santo te guiar a toda a verdade, toda a justiça. É lógico que precisamos de homens que nos guiem, precisamos de mestres, precisamos de pastores. Lógico, somos homens, porém você tem que ter também sua individualidade com Deus, sua vida íntima com Deus. Isso é algo que é demandado na nossa vida espiritual. Então, nós vemos aqui que a mesa vai se tornar vergonha. E também diz que se curvarão
Diz, serão as costas curvadas, diz o Salmo 69. Costas curvadas significa escravidão, para levar chibatada. Tem gente que vai sofrer a vida inteira, vai ficar curvada a vida inteira, vai ficar subjugada a vida inteira, nunca vai prosperar, nunca vai ser abençoado. Por quê? Porque não entende o propósito da palavra de Deus, não entende o propósito da santidade, não recebe a comunhão virtuosa do Espírito Santo e lamentavelmente vai perecer. Mas há um convite para você, para um arrependimento. Qual é a solução de tudo isso? Fazer uma techuvá, uma volta. Arrependei-vos, convertei-vos. Esse é o tema, arrependimento e conversão. Para que se abram os olhos, para que possamos ouvir o que Deus está falando, entender, obedecer e ao mesmo tempo desfrutar de uma mesa de comunhão com Deus, uma mesa de honra, onde teremos bênção de todo tipo de bênçãos espirituais, familiares, materiais. Quem não quer toda sorte de bênção? E ali o Senhor nos dará a vitória. E essa mesa será uma mesa para que possamos cada dia entender que vale a pena ser santo e buscar ao Eterno. Deus te abençoe e que você possa ser edificado pelo poder da palavra do Eterno. Um abraço.